Boa noite. A gente finaliza hoje a série de entrevistas com os candidatos à subseção da OAB Mossoró. Nesta quinta-feira, o entrevistado é o candidato a presidente Darvin Salles, número 91. E mais, senador Rogério Marinho se pronuncia sobre atentado em Brasília. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Em especial você, advogada, você, advogado. Hoje a gente encerra essa série que a gente fez com os candidatos à presidência da OAB na segunda-feira, na terça, pulou ontem, quarta, e hoje finaliza nesta quinta-feira com o Darvin Salles. Todos os programas você pode rever lá no YouTube, tá bom? Clica lá, TCM10HD, procura a playlist aqui do Cenário Político para você assistir novamente, compartilhar, tirar alguma dúvida do seu candidato, da sua candidata. Participe, interaja conosco, @Cenário Político TCM é o nosso Instagram e o WhatsApp 98802-8941. Darvin Salles já vai responder perguntas aqui no nosso programa. Darvin, que já esteve aqui no Cenário Político recentemente, e a gente vai falar agora sobre a sua candidatura à OAB Mossoroense. Bem, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar duas explosões que ocorreram em Brasília e causaram a morte de um homem na noite de ontem, ali por volta das 7h30 da noite. O caso é investigado como ato terrorista, segundo informou o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. As duas explosões ocorreram em um intervalo de 20 segundos, na região da Praça dos Três Poderes. A primeira foi em que um carro que estava no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. A segunda, em frente ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que resultou na morte de Francisco Vanderlei Luiz, dono do veículo. O homem tinha residência fixa em Rio do Sul, em Santa Catarina, onde se candidatou a vereador pelo PL em 2020. De acordo com a Polícia Federal, ele tinha alugado há vários meses uma casa em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do local das explosões. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, publicou agora há pouco um vídeo se posicionando sobre este assunto. Acompanhe. Eu quero expressar todo o meu horror, toda a minha perplexidade e, ao mesmo tempo, repudiar veementemente o que ocorreu ontem, 13 de novembro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A explosão que ocorreu no anexo 4 da Câmara dos Deputados, num veículo, e o suicídio através de uma explosão de um artefato de um cidadão que aparentemente protestava contra a situação política que o Brasil tem hoje, ao lado de uma estátua na mesma praça. Eu não tenho dúvida de que esse é o momento em que o Brasil precisa se desarmar. O Brasil precisa se pacificar. Nós precisamos voltar a ter normalidade democrática. E isso não vai acontecer sem que haja uma reconciliação. Existe na Câmara dos Deputados um projeto que trata da anistia. As penas que estão sendo colocadas são penas desproporcionais. A anistia é uma ação política e cabe ao Congresso Nacional, através da ação política, se debruçar sobre esse tema. Cabe ao Judiciário julgar as eventuais diferenças e querelas que são gestadas pela nossa sociedade. Nós não temos nenhuma dúvida que esse incidente, esse trágico acontecimento só reforça a necessidade de que todos nós juntos façamos o esforço necessário para que a discussão política aconteça no terreno adequado, na instituição adequada, que é o Congresso Nacional, através dos seus representantes e através da discussão da sociedade civil organizada, sem interferência de outros poderes que têm outras atribuições. Tá aí a fala do senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Congresso Nacional, e a gente vai seguir acompanhando, né, sobre o que aconteceu de fato ontem, enquanto estava acontecendo aqui o cenário político. Assim que finalizou, já estava por todo o Brasil esta informação, o mundo acompanhou este atentado ontem, a gente segue acompanhando, tá?
Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com Darvin Salles, que é candidato ao OAB Mossoró. É Darvin Vanberto Barbosa Salles, candidato a presidente, que tem como vice Jaqueline de Almeida Dantas, Jader José da Costa Lima, secretário-geral, Cristiane Aparecida da Silva, secretária adjunta, Rodrigo de Oliveira Carvalho, tesoureiro. É a chapa 91 que está aqui conversando conosco. Darvin, meu primeiro questionamento: quem é Darvin Salles e por que se candidatar ao OAB Mossoró? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Ivan Núvio, boa noite a todos os telespectadores, advogados, advogadas, sociedade. Eu sou de Campina Grande, vim morar em Mossoró em 2018 para estudar e trabalhar. Meu pai também é advogado, meu pai é advogado desde 98, e acompanhei toda a evolução e trajetória e carreira do meu pai. Hoje também tenho mais 2 irmãos advogados. Assim que ingressei nos quadros da Ordem em 2013, já me inseri na OAB e nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse advocacia. Eu tenho uma vontade grande de exercer a cada dia e melhorar como pessoa, como pai, como advogado, como amigo. Eu acho que a essência da vida é nós crescermos. Então, assim, por que ser advogado e por que ser presidente da prerrogativa, da OAB Mossoró, perdão. Eu era presidente da Comissão de Prerrogativas, isso ainda está enraizado, renunciei há pouco para poder manter a lisura do pleito. Com grande alegria que eu estou aqui colocando meu nome à disposição da advocacia, porque eu tenho na essência e respiro a advocacia. Eu preciso de uma advocacia forte. E durante todo esse tempo eu tenho trajetória de OAB, eu tenho um trabalho prestado à OAB, tenho um conhecimento de ordem. E nisso, a gente precisa que a OAB esteja sempre mais próxima da advocacia, assim como a OAB esteja resguardando o advogado e a advogada no exercício da sua função. Se a advocacia está distante da OAB, a OAB ela se enfraquece e, consequentemente, perde o seu viés, que é a defesa e garantia do jurisdicionado, que é aí que está a nossa função, né? Conseguir os direitos do jurisdicionado e as garantias constitucionais e fundamentais. A gente estava conversando antes de começar aqui o programa e o senhor me falava que desde quando se formou, né, que conseguiu a carteira da OAB, que está participando das atividades junto à instituição aqui em Mossoró. Como é que tem sido esse seu tempo de contribuição à OAB? Eu ingressei em 2013 nos quadros da Ordem, também me inscrevi na Comissão do Advogado Iniciante. É uma comissão para quem está ali, né, no processo de encontro com a Ordem, para você ir se adaptando e conhecendo o trâmite da advocacia em si. Nela, nós realizamos vários projetos sociais, porque a OAB também tem uma função social. A OAB ela tem que cuidar da sociedade num plano secundário, né? Nós somos garantidores e de justiça social. Nós realizamos o São João Solidário para crianças com câncer no Amantino Câmara, ou na Casa de Criança com Câncer. Nós realizamos o Natal Solidário para o Amantino Câmara. Inclusive o projeto Eleições Limpas, que era um projeto meu, que a gente conseguiu desenvolver para levar às escolas e ensinar os alunos acima de 16 anos qual a importância do voto, qual a função do vereador, qual a função do senador, a função do prefeito, porque desde os 16 anos nós devemos exercer a nossa cidadania e votar. E, por fim, nós realizamos também o curso de iniciação à advocacia e tivemos o curso recorde da história da OAB. Tivemos que alugar cadeiras para poder comportar os alunos e advogados iniciantes para ensinar o desenvolver dessa carreira. Porque o advogado iniciante ele é a parte mais fragilizada hoje e nós temos que ter uma visão muito ampla para justamente aparamentar essa advocacia, porque quando você se insere no mercado de trabalho, a faculdade não te ensina a realmente exercer a advocacia e para onde e quais são os nortes que você deve seguir. Antes de a gente voltar, tem informação. Vamos acompanhar os temas debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Natal. Durante a reunião, os parlamentares da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização designaram 33 projetos de lei e apreciaram outras 48 matérias. Entre os projetos aprovados está o que institui a Feira Cultural, voltada para artesanato, e que disciplina sobre a realização de eventos culturais, econômicos ou de outra natureza na Avenida Praia de Ponta Negra. A matéria é de autoria do vereador Ranieri Barbosa. Hoje o nosso mandato executa
uma vez por mês, uma feira de artesanato com produtores do artesanato. E com esta lei vai dar uma garantia do município realmente ter uma feira permanente, porque o artesanato ele não é só um atrativo para o turismo, como também é um símbolo de fomentar parte da economia e da nossa cultura. Então aqui fico muito satisfeito com a aprovação desta lei. Outro projeto aprovado pelos parlamentares assegura a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade a prioridade para vagas em tempo integral nas escolas do município. A matéria é de autoria do vereador Nivaldo Bacurau. Como é um novo modelo está sendo integrado no Brasil todo, de escolas de tempo integral, a gente está querendo que seja aqui em Natal, que tenha uma reserva para principalmente para essas crianças, para serem atendidas, porque é difícil. Então, é uma coisa de humanidade, porque a gente vê como o sofrimento é grande. Então, essas crianças precisam também ter um espaço nas escolas e a gente vai, se Deus quiser, o prefeito vai sancionar esse projeto. Também foi aprovado pelos parlamentares projeto que dispõe sobre a isenção das taxas de inscrição em concursos públicos para mulheres vítimas de violência. A matéria de autoria do vereador Hermes Câmara teve como relatora a vereadora Ana Paula. Hoje tivemos vários projetos voltados para a temática da mulher e esse projeto ele é importante porque a mulher, quando ela está em um ambiente de violência, muitas vezes a violência ela se mantém nesse ciclo, nesse ambiente, por depender financeiramente do agressor. Então, dispositivos, projetos de leis que possam dar a essa mulher a independência financeira e, no caso, oportunizando, dando a isenção para que ela possa participar de concursos públicos municipais, são importantes para que elas possam realmente garantir a participação dos concursos, né, e elas possam realmente sair desse ciclo de violência. Na ocasião, também foi apreciada pela comissão a lei orçamentária do município, a LOA. A LOA, este ano houve um acréscimo nas receitas tributáveis de ordem de 10,3%, uma LOA para o exercício 2025, a lei orçamentária anual, da ordem de 5 bilhões 298 milhões. Fato esse que vamos agora cumprir o calendário. Como relator, temos que fazer várias análises, porque a simetria da reforma tributária federal para os municípios e estados se ajustarem nesta reforma, então o orçamento tem que estar totalmente convergente dentro dessa simetria. E agora vai para o calendário ser cumprido para recebimento de emendas e ao plenário nas suas discussões para aprovação e que o prefeito de Natal, Paulinho Freire, tenha condições de fazer uma administração com orçamento execuível. Obrigado aí à TV Câmara de Natal. E a gente vai seguir sempre acompanhando também os trabalhos do Legislativo natalense. Então, fique atento aí. Você vai começar a ver mais vezes esses rostos, esses vereadores. Alguns não renovaram mandatos, mas a gente vai mantê-los sempre informados. Afinal de contas, a TCM também está em Natal. Então, a gente vai acompanhar essa política do Rio Grande do Norte, não apenas aqui de Mossoró. Então, a gente vai espalhando e vai informando sempre você, telespectador, telespectadora TCM, tá bom? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Darwin Salles, que é candidato ao AB Mossoró. Darwin, eu vou fazer uma pergunta, né, que eu havia feito para os outros dois candidatos, mas eu aqui, obviamente, até no primeiro bloco, você já até falou um pouco sobre a sua ação ou a sua atividade junto à ordem na Comissão de Prerrogativas. E a minha pergunta é: quais são as suas principais propostas para fortalecer as prerrogativas, a defesa das prerrogativas das advogadas e advogados? Inicialmente eu estava falando sobre a primeira comissão que eu ingressei, que foi a comissão do advogado iniciante. E aí nela eu passo cerca de 6 anos e depois, já agora, eu ingresso na comissão de prerrogativas. Nós pegamos uma situação praticamente meio que caótica, onde não existia respeito, não existia uma relação, um trato entre as instituições e a OAB. Iniciamos um diálogo com todas as instituições. Nós temos, inclusive, no site da OAB Mossoró, nós temos o registro de várias conversas. Fomos conversar com o Poder Judiciário, fomos conversar com o delegado-geral regional, fomos conversar com as penitenciárias, conseguimos
aproximar a OAB novamente e começar um trato para poder quebrar esse ciclo vicioso que foi feito, para que havia muita violação de prerrogativa, né? Através da informação, do diálogo, da conversa. E depois nós tivemos um período bem ruim, que foi o período que se iniciou as várias demandas de violações. E fomos trabalhando da demanda mais simples à mais complexa. Tivemos um trabalho intenso. Começamos 3 pessoas na comissão de prerrogativas e hoje, quando eu renunciei, nós tínhamos 40 advogados trabalhando em prol da advocacia. Então, nós criamos vários projetos. Eu criei o projeto Plantão de Prerrogativas, porque inicialmente só eu ficava à disposição para poder resolver todo o problema. E isso estava me tomando um tempo absurdo, apesar de eu não ter nenhum tipo de dificuldade de trabalhar para a advocacia, mas eu estava ficando à disposição todo final de semana. Nós criamos um plantão de prerrogativas, onde hoje nós temos 3 advogados à disposição da advocacia, sempre que precisar ou houver uma violação de prerrogativa. Então, dos 40, sempre 3 estavam ali à disposição. Nós criamos a prerrogativa itinerante, fomos fazer reuniões de prerrogativas na cidade de Areia Branca, na cidade de Baraúna, para entender dos advogados quais são as dificuldades, advogados das advogadas, quais são as dificuldades aqui nesse cenário, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Nós criamos a escola de prerrogativas, a partir do advento da Lei 14.365 de 2022, hoje é crime a violação de prerrogativa, punível com pena de 2 até 4 anos. Então, nós tivemos que criar uma ação mais enérgica para prevenir os advogados e as advogadas de sofrerem algum tipo de abuso, né? Nós fizemos a cartilha da mulher advogada, a prerrogativa da mulher advogada, para resguardar os direitos e amparar a mulher advogada no exercício de sua função. Fizemos a cartilha geral de prerrogativas, nós tivemos aí 220 atendimentos pontuais, mas acima de 600 atendimentos no geral, por telefone ou por contato direto, indo até a OAB. Então, nós pegamos um cenário no qual o advogado já não acreditava mais na OAB. Ele não acreditava que a OAB estava ali firme e forte para poder resguardar e amparar o exercício da advocacia. Nós pegamos um cenário desacreditado. E ao passo que a todo problema os advogados vão buscar a OAB para se socorrer ou para pedir ali o resguardo necessário, como prevê o nosso estatuto, isso a gente entende como o advogado estivesse acreditando novamente. Então a gente aproximou a advocacia. A comissão de prerrogativas era uma comissão que praticamente ela se sustentava ali acima de cerca de 3, 4 ou 5 pessoas. Nós conseguimos juntar 40 advogados para ficar à disposição, para dizer assim, o trabalho da advocacia é um trabalho voluntário. Não há percepção de valores para você trabalhar na OAB Mossoró ou na OAB seccional. Então, é por querer, é por gostar, é por viver e querer que a advocacia esteja mais forte. E a advocacia estava há muito tempo afastada, de repente nós tínhamos 40 advogados dizendo assim, eu quero, eu vou, e eu estou aqui à disposição da advocacia para lutar e fortalecer a classe. Isso é de muita validade, é de muito, assim, a gente se sente amparado e realmente vendo que há uma junção, né? E dentro disso, nós tivemos aí algumas outras situações, nós fizemos representações contra autoridades, contra juiz, contra delegado de polícia, contra servidor, secretário de prefeitura, que estava aviltando o trabalho do advogado. E muito me preocupou quando eu ouvi a fala de um candidato que disse que não pode existir a violação de prerrogativa, ou a gente não pode trabalhar em prol do advogado para quebrar essas violações, uma vez que diz que a gente está pulverizando e afastando, pelo contrário. À medida que acontece uma violação de prerrogativa, a OAB tem que estar lá junto e forte para proteger o advogado. Nós não existe um cenário perfeito, não estamos no fantástico mundo de Bob. Se o mundo fosse perfeito, nem advogado teria. Não existiria roubo, não existiria homicídio, então a gente tem que estar pronto para estar ali à disposição da advocacia. Então, nosso projeto hoje, para melhorar e amplificar o trabalho da prerrogativa, é aumentar os canais de atendimento, é ampliar, inclusive, as atividades e os processos de prerrogativa. O processo de prerrogativa hoje, que é uma espécie de desagravo, que a gente tem também em proteção, que é um processo interno da OAB que nós fazemos, para justamente ratificar ou retificar algum tipo de conduta, né, e valorar o advogado, é muito lento. Nós temos processos que duram mais de 2 anos. Então, se eu tenho uma violação de prerrogativa aqui e você não tem uma OAB forte para julgar esse processo em tempo hábil, perde o objeto.
Ora, qual é a função, a necessidade de você querer desagravar um advogado com 2, 3 anos depois? E isso tudo é por ineficácia e falta de vontade, às vezes, da própria ordem, porque tem que ter um trabalho enérgico. E desde o advento aí da lei de abuso de autoridade, nós tivemos um crescimento exponencial da força da advocacia com um pacote de lei anticrime, e com a ampliação da lei de violação de prerrogativas, nós temos como, inclusive, levar isso ao conhecimento das instituições, porque muita gente diz que não sabe, e também trabalhar de forma mais firme. Nas eleições, eu fiquei à disposição da OAB. Eu trabalhei pela prerrogativa para resguardar os direitos dos advogados e advogadas exercerem sua função durante a eleição. E um caso que me chamou muita atenção é que teve um problema lá, que a gente teve até que chamar a polícia para uma presidente de uma sessão, que ao término ela pediu desculpa e ela disse que não sabia o que era prerrogativa. Então falta esse tato e falta também a gente estar aproximando esse conhecimento das instituições. Como é que o candidato pretende aproximar a OAB Mossoró, deixar mais acessível dos profissionais da advocacia, advogadas e advogados? Para a gente é muito fácil falar sobre isso, até porque é um trabalho que já iniciou a construção, né? Como eu vinha falando, nós começamos com 3 advogados e encerrei o meu trabalho com 40. Mas isso, essa aproximação, o advogado precisa se sentir pertencido à ordem. Muitas vezes eu estou em visitas e os advogados dizem: rapaz, eu não sinto que eu pertenço ali, mas quando eu conversei com você e eu tive um problema, eu me senti acolhido. Um dos nossos projetos, que foi o único projeto que a gente ainda não conseguiu desenvolver, é o projeto chamado Prerrogativa no Escritório. Nós nos dividiríamos em grupo de 2 e iríamos visitar todos os escritórios, não só de Mossoró, mas como das comarcas que são termos de Mossoró. 2 pessoas para fazerem relatórios, para descobrir os gargalos da advocacia, qual é a dificuldade, para a gente fazer um mapeamento e iniciar um trabalho para o advogado saber que ali a OAB está preocupada com o seu trabalho, com o seu mistério, com o seu labor. A OAB é a casa do advogado. A OAB é para onde você tem que estar buscando amparo. Eu estou numa dúvida de alguma coisa, eu tenho que ir na OAB. Hoje existe um canal de atendimento muito mais amplo. E meu telefone é aberto 24 horas. Vários e vários advogados e advogadas me ligam para tirar dúvidas, para perguntar se aquilo é uma situação de prerrogativas, para perguntar uma dúvida de um processo quando eu não sei. Na comissão nós temos um núcleo praticamente de advogados de todas as áreas. Tem um advogado trabalhista, tem um advogado previdenciarista, tem um advogado civilista. A gente fala amplamente aí, fala com esse rapaz aqui. Então, a advocacia é uma profissão para andar unida. E houve uma politização dentro da ordem, o qual afastou os advogados, e essa politização é tão forte que hoje nós temos grupos se digladiando, as outras chapas se digladiando em prol de situações pessoais, atacando a pessoa do candidato, atacando a advocacia, e isso enfraquece a ordem. Nós temos que tirar esse viés político. Encerrada a eleição, dia 26, nós temos que voltar para o objeto principal, que é crescimento e fortalecimento da advocacia. O tema da entrevista, claro, a eleição da OAB moçoroense. Essa eleição vai acontecer no próximo dia 25 de novembro. A gente já conversou com os outros 2 candidatos. Nos próximos dias também a gente deve conversar com candidatos, vice de chapas que concorrem à OAB RN, a OAB Estado, tá bom? Tem mais um recado que eu vou dar para você que acompanha aqui o nosso programa, que amanhã, sexta-feira, feriado de quê, hein? Você sabe dizer? 15 de novembro, você lembra? Proclamação da República, viu, Gabi? Você não lembrou, né? Amanhã é feriado, nós não temos edição ao vivo aqui do cenário político, mas eu separei um material especial, a gente vai rever 3 entrevistas que foram muito importantes nesses últimos dias e você vai acompanhar às 7h25 amanhã aqui no nosso programa, tá bom? Então, combinado, amanhã é folga, mas segunda-feira a gente vai estar aqui com tudo, trazendo mais informações para você aqui na TCM. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, os senadores aprovaram nessa quarta-feira, ontem, em plenário, o texto base do projeto que regulamenta o pagamento de emendas parlamentares, o PLP 175/24. Houve um acordo para que os destaques sejam votados na segunda-feira, em uma sessão deliberativa extraordinária. Acompanhe. A
As chamadas emendas PIX, recursos da União passados diretamente para estados e municípios por indicação dos parlamentares, estavam suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Para serem liberadas, essas emendas deveriam seguir regras de transparência e de rastreabilidade. O projeto aprovado regulamenta essas exigências do STF. Essa consolidação, presidente Rodrigo, normativa é particularmente benéfica para evitar redundâncias e conflitos de interpretação que surgem da dispersão de normas, assegurando um processo orçamentário mais eficiente e coordenado. Atualmente, não há obrigação que o dinheiro repassado especifique destino ou no que os recursos serão usados. Pelo texto aprovado, o autor da emenda vai ter que informar em que o recurso será usado e o valor da transferência. De preferência, os valores recebidos pelas prefeituras e governos devem ser aplicados em obras inacabadas. Esta casa, nesse momento, se irmana aos prefeitos e prefeitas para dar celeridade, principalmente a emendas que estão retidas, aonde obras inacabadas estão aí com empresas demitindo e fechando seus canteiros de obra, deixando municípios com débitos em virtude do não recebimento de obras em andamento. Outra mudança é a fiscalização dos recursos pelo Tribunal de Contas da União e a prioridade para a execução das transferências para locais em situação de calamidade ou de emergência, reconhecida pelo Poder Executivo Federal. O assunto gerou muita polêmica entre os senadores. Pontos do projeto, como a previsão de bloqueio de recursos para a execução das emendas, foram questionados. Parte dos parlamentares também discutiu sobre o que chamaram de interferência do judiciário. Todos nós queremos a transparência, todos nós queremos a rastreabilidade e todos nós entendemos que o Brasil está passando por um problema de crise fiscal que afeta o conjunto das contas públicas brasileiras. A proposta que Vossa Excelência traz é de permitir não o contingenciamento, mas o bloqueio dos recursos parlamentares, aliás, sem nenhum sarrafo. Tem uma circunstância, tem um prejuízo, que foi muito bem dito aqui pela deputada Dorinha, pela senadora Dorinha, pelo meu colega Carlos Portinho, tem um prejuízo para os municípios, tem a necessidade desses recursos. Isso tudo é verdade, mas tem um mandamento constitucional que nós, a partir da provocação ao Supremo Tribunal Federal, de 2 partidos com assento nessa casa, temos que buscar adequar. É este o trabalho feito aqui pelo senador Ângelo Coronel. Com o texto base aprovado, falta a votação dos destaques. A data dessa votação será definida em reunião de líderes agendada para esta quinta-feira. Está suspensa a presente sessão e a sua continuidade será decidida amanhã na reunião de líderes com comunicação a todos os senadores e senadoras. Tá aí, vamos acompanhar de perto, né? Porque houve a forçação ali da Suprema Corte diante dessa transparência que é buscada nessas emendas PIX e eles vão se ajustando, né? Eles vão se alinhando ali. A gente vê a reclamação do senador Rogério Marinho, mas eles vão se ajeitando para que as emendas continuem e, né, a coisa fique do jeito que o senador, o deputado acha bom, gosta, que é repassar essas emendas, fortalecer seus mandatos nos seus estados. Vamos ver no que é que vai dar aí, né? Vamos ver como é que vai ser esse alinhamento para a manutenção, a continuidade das emendas PIX. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Darwin Salles, que é candidato ao AB Mossoró. Doutor, com relação a questões de ética e transparência, como é que o senhor pretende, ao vencer, né, esse pleito, como é que o senhor pretende lidar com estas questões na OAB Mossoró? Falar sobre ética e transparência, a gente tem que sempre lembrar que nós temos um estatuto e um código de ética, o qual que rege toda a estrutura lógica e do trabalho da advocacia. Infelizmente, tenho que ter essa crítica, porque nós tínhamos um tribunal de ética na cidade de Mossoró e nos foi tirado pelo então presidente Aldo. Tirou esse acompanhamento processual, essa instrução processual da cidade de Mossoró. Então, houve uma perda significativa e que realmente faltou respeito com a OAB Mossoró, faltou respeito com o advogado moçoroense. Isso é uma lástima, infelizmente, a OAB estadual há muito, ela vem tentando deturpar e criou uma barreira entre a OAB Natal e a OAB Mossoró.
ao ponto que, inclusive, existe um repasse fixo para a cidade, para a subseção de Mossoró, e esse repasse ele vem sendo atrasado de maneira intencional. A gente volta para aquele viés político que foi criado em causar um prejuízo para que aquela ordem não funcione em detrimento de uma candidatura paralela, para surgir uma candidatura alternativa. E essa questão da ética, a gente hoje não acompanhamos mais os processos éticos. O que nós podemos fazer e fazemos é falar sobre os preceitos morais, éticos e, inclusive, como deve se portar o advogado. O advogado, nos cursos de iniciação, isso tem que ser trabalhado. Nos cursos de escola de prerrogativa, como a gente criou. Inclusive, um dos nossos projetos é a capacitação integrada. E o que seria, Davi, essa capacitação integrada? Essa capacitação integrada é uma espécie de residência à advocacia. Os tempos hoje mudaram. Modernamente, nós temos aí as redes sociais, nós temos aí canais, inclusive de propagação de trabalho e conteúdo, que algumas coisas são regidas e possibilitadas pelo nosso estatuto. Então, o advogado, hoje, ele tem que aprender a mexer com marketing, ele tem que aprender a ser desenvolto nas redes sociais, ele tem que aprender a como peticionar, ele tem que aprender como fazer uma audiência. A gente sai sem esse aparato da faculdade, não existe uma prática específica. Para isso, nós iremos criar parcerias entre empresas de marketing, empresas de cursos de oratória. Criaremos também uma estrutura de precificação e de honorários para ensinar o advogado e a advogada como cobrar seus honorários. E um curso de aprimoramento digital para os advogados que são um pouco, vamos dizer assim, como eu, um pouco mais antigo, né, um pouco mais experiente, a voltar a saber mexer no PJE, que é o nosso sistema hoje, a voltar a saber trabalhar numa rede social para poder também estar ali apto e inserido no mercado de trabalho. A visão tem que ser a advocacia, crescimento da advocacia. Também teremos a ouvidoria da mulher advogada, que é um projeto que é voltado justamente pela questão da sensibilidade e do sigilo devido que deve ser atendido às mulheres, violências de assédio, discriminação ou algum tipo de descaso. Nós temos aqui na cidade de Mossoró várias denúncias contra um magistrado aqui da Justiça do Trabalho. Isso é um absurdo e a gente precisa tratar com seriedade e com caráter de sigilo para resguardar essas advogadas também, para que elas se sintam amparadas pela OAB, para que a gente consiga efetivamente criar um trabalho de proteção à advogada e também de denúncia e canais de denúncia junto ao CNJ, junto às corregedorias. Precisamos trabalhar a advocacia, a mulher advogada, o jovem advogado, o advogado mais experiente. O nosso projeto é de advocacia. Quais são as ações pensadas pelo candidato para melhorar a saúde e bem-estar do advogado, da advogada? Um ponto que, assim, eu penso muito, eu prezo muito por isso, inclusive está dentro da nossa estrutura do projeto da ouvidoria da mulher advogada. Vamos ouvir o grande problema hoje do trâmite e do deslinde da ordem, é que esperam-se datas específicas para se fazer um cafezinho, faz o café, tira uma foto, discute um tema e vai todo mundo embora para casa. E a gente está de saco cheio, são políticas aí propositivas e ilusórias. Nós precisamos de políticas afirmativas. Eu preciso firmar parcerias para um médico que atender uma advogada. Eu preciso firmar parceria para que um nutricionista acompanhe a mulher advogada. Eu preciso de um psicólogo que acompanhe os advogados em situações que realmente haja necessidade. Precisamos de políticas de verdade, inclusive políticas execuíveis. E isso é uma coisa de fácil acesso. Eu tive um projeto social chamado Edificando Laços, que nós tínhamos 2 psicólogos à disposição de mulheres vítimas de violência doméstica. Por que não chegar ao CRP e firmar uma parceria de ajuda aos advogados e ajuda às advogadas? Isso tudo só precisa o candidato ou a candidata e o grupo querer, porque é plausível e é aplicável de verdade. Temos mais um questionamento aqui com relação a iniciativas, né, que planeja implementar para promover a inclusão e a diversidade dentro da subseção. É muito fácil falar sobre isso também. Nós temos meios e mecanismos para aproximar, né, a questão da diversidade. Nós temos a Comissão de Diversidade, é uma comissão muito importante da Ordem,
Inclusive, nós tivemos e fizemos a defesa de uma advogada trans, a qual foi abandonada pela OAB Mossoró, e nós assumimos o processo como comissão de prerrogativas. Então, a diversidade tem que entender que a OAB está ali para todos. Está para os advogados, as advogadas, as advogadas trans, todo mundo que realmente tem que ser aparado pela OAB, porque tudo é advocacia, é respeito à diversidade. Uma vez que o cidadão e os advogados aprendem a respeitar a humanidade, que isso vem de berço, você está pronto para o dia a dia. Precisamos trabalhar de políticas também afirmativas para evitar o descaso, para evitar que realmente haja algum tipo de preconceito junto a esses advogados e advogadas. Um abraço aqui para quem está nos acompanhando. Fátima Cruz está mandando mensagem dizendo que está acompanhando aqui a gente. Quem também registra a audiência, um abraço aqui para Niel do Sumaré, Dona Dita também aqui conosco. Quem também está assistindo, acompanhando, sempre atento aqui, é o Janilson. Obrigado, Janilson, sempre registrando aqui com foto o nosso cenário político. A Jaqueline Dantas já comentou aqui também no nosso Instagram do cenário político. Obrigado pela participação. Tem mais questionamento aqui com relação a como é que o senhor enxerga o papel da OAB na defesa das causas sociais e dos direitos humanos. É uma pauta que há muito... Quando ingressei nos quadros da Ordem, a gente tinha um trabalho muito afinco em relação a isso. Inclusive, nós tínhamos projetos sociais, né? Nós tínhamos projetos sociais da criança com câncer, do Amantino Câmara. Existe a Comissão de Direitos Humanos, que realiza um trabalho praticamente de fiscalização e cobrança junto a hospitais, prisões. Eu conheço tudo isso, eu tenho um tato. Eu vivenciei e vivo isso não só na advocacia, como vivenciei na OAB. Então, precisam também de políticas voltadas e de estudos. A advocacia ela tem que fazer um panorama justamente para abarcar e entender todas as dificuldades sociais. Nós temos hoje na OAB vários tipos de projetos para refugiados, inclusive os venezuelanos. Eu participei do projeto Anjo, ajudei também no projeto, tem um projeto Anjo da Educação para ajudar as crianças que não têm condições de ter material para estudar. Participei também da campanha do idoso, Amigos do Idoso, que houve um jogo de futebol, inclusive transmitido pela TCM. Eu participei, ajudei também no projeto. A gente sempre esteve muito integrado. Eu estive participando de quase que todos os momentos da OAB. Então, eu tenho um tato. Eu não sou um candidato da gestão, eu sou um candidato da terceira via, mas é a terceira via que trabalha, a terceira via que realmente tem serviço prestado, que conhece a OAB e as dores da advocacia. Então, o senhor olhando aqui para a câmera 1, já finalizando o nosso cenário de hoje, o senhor conversa diretamente com as advogadas e advogados no final dessa nossa conversa aqui no cenário político. Quebrando um pouco o decoro, eu quero mandar um grande abraço para a minha vice Jaqueline Dantas. Sem ela, esses projetos não conseguiriam se desenvolver. Uma mulher aguerrida, uma mulher forte, que realmente vem trazendo aí o seu conhecimento, os seus projetos. Para a minha coordenação, meus amigos queridos, meus presidentes de comissões, amigos que estão encampando essa batalha conosco, nossos conselheiros e conselheiras que estão também com afinco lutando por esse voto. E, por fim, os advogados e advogadas que estão apoiando nossa causa, o advogado que está em dúvida, o advogado ou advogada. Nós temos um projeto de advocacia, nós conhecemos as dores do advogado previdenciarista, do civilista, do trabalhista, porque nós temos tato e conversa com a advocacia. Eu tenho um panorama de estudo, eu sei o que é que a gente precisa para crescer e evoluir. 91 é pela ordem. Obrigado, doutor Darwin Salles, candidato a presidente da OAB Mossoró. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Obrigado, amigo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Muito obrigado aí por toda a semana juntos. Amanhã, feriado, proclamação da República. A gente não vai ter programa ao vivo. Você vai rever entrevistas aqui a partir das 7h25. Lembrando que a gente volta segunda-feira ao vivo aqui na sua TCM. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda. Um abraço.